Anotações sobre o livro Meditações de Marco Aurélio. Eu comecei a ler esse livro com a perspectiva de encontrar lições, inspirações, saber como foi a vida do Marco Aurélio, que foi um imperador romano, conhecido por seguir uma filosofia estoica. E posso dizer que já nesse primeiro livro da sua obra, que é dividida dessa forma, encontrei muitas coisas boas. Nesse primeiro livro ele lista algumas pessoas, alguns mestres que passaram pela sua vida e o que ele aprendeu com cada um deles, o que ele via de valor na sua própria formação, no seu próprio eu. Então eu consegui extrair aqui algumas anotações bastante interessantes. Vamos passar aqui por cada uma delas. Hoje é dia 5 de junho de 2023. Então, características que ele valorava: caráter, serenidade, discrição, virilidade, religiosidade e generosidade. Interessante. Ele começa dessa forma, são palavras abrangentes, né? O que é caráter? Serenidade, discrição, virilidade, religiosidade. Eu tenho algumas ideias já pré-concebidas do que é cada uma dessas coisas, mas eu acredito que para cada pessoa, e principalmente se você considerar o que é caráter para uma pessoa naquela época, né? Talvez faça parte do que eu considero um caráter de valor, não matar alguém. Mas para uma pessoa daquela época, talvez matar uma outra pessoa não seja algo tão ruim assim. Né? Não sei o que era caráter para ele. Agora, serenidade, eu acho que eu já tenho uma ideia melhor. Né? Como que eu me mantenho uma pessoa serena. Né? Uma pessoa que não... Enfim, que não é exagerada nas suas demonstrações de qualquer coisa. Né? Discrição, bastante importante. O que é virilidade? Para ele, provavelmente, virilidade poderia estar ligado com aventuras, guerras, não sei. Religiosidade e generosidade. Interessante. Alguns trechos que eu extraí daqui e outras anotações. Então eu extraí o seguinte trecho: não frequentar a escola pública, dispor de bons professores em casa e saber que com isso se deve gastar largamente. Isso é uma lição fantástica. Principalmente se você considerar que a escola pública, para ele, não é a mesma escola pública que nós frequentamos, né? Que eu frequentei, por exemplo. Ele é um imperador, então a escola pública para ele devia ser já uma escola para pessoas que estivessem ali num nível parecido ali, né? E ele não curtia a ideia de frequentar uma escola pública, provavelmente porque ele preferia ter uma atenção especial dos professores em casa. Eu imagino que para quê? Para ter essa atenção especial, né, de alguém ali ensinando apenas você, e não esse modelo ridículo que é de escola coletiva, vou colocar assim para entender melhor, onde você tem um professor lá na frente, muitas vezes até um professor despreparado, a maioria das vezes, aliás, né, tentando ensinar alguma coisa para uma classe de 40 alunos aí.
Então, certamente você não vai absorver tanta coisa assim. E aí ele entende que tem que gastar dinheiro, gastar bastante, investir bastante nesse assunto. Além do que, se você tem um professor particular, acredito que você tem uma liberdade muito maior de escolher o que você quer aprender, né? Escolher um professor que esteja mais de acordo com os seus objetivos, que vai te ensinar exatamente o que você vai querer aprender. Essa é uma realidade difícil de se obter, e até aqui ele fala que você tem que gastar largamente. Realmente, você tem que investir uma grana se você vai contratar um professor particular, né? E um cara bom, talvez até um mentor, alguma coisa assim. A gente tem hoje, com a internet, a possibilidade de escolher alguns mentores, a possibilidade de escolher alguns professores, e é sempre bom, né? Mas ainda não chega no nível de você ter uma pessoa dedicada exclusivamente a ensinar alguma coisa para você. Mas muito interessante. Mais uma anotação aqui. Suportar as fadigas e ter poucas necessidades. Ou seja, não seja chorão, né? Suporte as fadigas. Então ele já tinha essa noção e ele era um imperador. Talvez ele fosse a pessoa que menos precisasse se preocupar aí em suportar as fadigas, né? Bom, como imperador ele também tem grandes responsabilidades. Mas o que é ter poucas necessidades? É interessantíssimo o modo de ver do cara, né? Meu, a vida é dura, é isso. Ter poucas necessidades realmente é uma estratégia fantástica. Poucas necessidades, para mim, vamos lá. Um homem tem a necessidade de ter segurança, higiene, uma boa alimentação, exercícios, né, para manter a sua saúde física. E a partir daí, eu acredito que tudo é um plus, tudo é um a mais, não é exatamente uma necessidade. Então, você desenvolver a sua habilidade intelectual seria uma próxima necessidade para você conseguir, de alguma maneira, ascender na sociedade. Encarando que você tem esse problema, essa é uma necessidade básica. Necessidade de sexo, necessidade de pertencimento, né? Então, uma família é algo que resolve isso. Não tem mais muitas necessidades que um homem tem. É interessante. Uma outra anotação aqui muito legal. Trabalhar com minhas próprias mãos. E o momento que ele fala que isso é importante para ele, que ele aprendeu a fazer isso. E principalmente para mim, isso pegou muito, porque eu trabalho hoje com intelecto, a maior parte do tempo. Relacionamento ali, tanto com pessoas quanto na hora da execução do meu trabalho, como programador que sou, né? Eu não tenho um resultado tangível do meu trabalho na maior parte do tempo. Para mim, os poucos momentos que eu me dediquei a trabalhar, por exemplo, como mecânico, que era sensacional, abrir um motor, desmontar todo o motor, colocar ele na bancada, montar o motor novamente, uma coisa muito interessante. Trabalhar com
com fazer trabalhos em madeira. Então, nos momentos em que eu consegui, né, pelo menos iniciar a criação de alguns móveis, foi bastante interessante, é muito legal. Hoje eu estou sem espaço para fazer isso, mas sinto falta, né? Talvez hoje cozinhar, né, que é um trabalho ali manual que você faz, envolve processo, é uma coisa interessante também. Valorizar a simplicidade ao falar. Isso aqui é fundamental. É fundamental. Eu entendo também que a simplicidade ela vai de acordo com o contexto, né? Então, o que é simplicidade é quando você está falando de repente com uma criança, né? E o que é simplicidade quando você está falando com adultos que talvez não tenham o mesmo a mesma formação, que não tenham a mesma capacidade intelectual, que não tenham a mesma cultura ali que você se preparou para ter, né? Mas então tem esse aspecto de você num primeiro momento regular ali o seu vocabulário para não exacerbar, para não falar de maneira pomposa demais, que é algo totalmente desnecessário. Com cuidado também para você não ser uma pessoa simplória, não se tornar uma pessoa simplória, né? Mas entender que simplicidade é uma coisa que dá trabalho, dá trabalho. Falar de maneira simples, tornar algo de repente um conceito complexo, explicar isso de maneira simples dá bastante trabalho. E então já é uma demonstração de respeito para com as pessoas que você está falando, né? Falar de maneira simples. E eu detesto gente pomposa que quer falar como se fosse Shakespeare, porque você não é Shakespeare. E você quer falar de maneira pomposa demais, é desnecessário e desrespeitoso. Demonstra no mínimo uma falta de esforço de tentar simplificar as coisas. Mais um trecho que eu extraí aqui. Aprendi a ler com precisão, a não aceitar tudo superficialmente, nem me apressar em dar assentimento. Então aqui ele fala sobre a sua capacidade de refletir sobre aquilo que você está consumindo, né? Então, o maior meio de comunicação na época seria através da escrita, né? E de discursos, talvez, mas a escrita com certeza é que levava as mensagens mais longe. E ele valorizava que a sua capacidade crítica, né? Então não se apresse para concordar com aquilo que você está lendo. Reflete, veja como aquilo encaixa dentro dos seus valores, dentro das suas concepções. Certamente muito importante. E é algo que eu realmente sinto falta no mercado de trabalho, nas pessoas em geral, de refletir sobre aquilo que está sendo colocado para elas. Então, de repente, quando você recebe um novo trabalho, quando você é colocado em contato com a ideia de alguém que teoricamente tem uma autoridade para passar aquela ideia, então de repente você enxerga o seu chefe, vamos dizer assim, né, como uma autoridade porque ele manda ali na empresa, tá? Então o seu chefe fala alguma coisa, joga uma ideia na mesa e não recebe retornos sobre aquela ideia, não recebe nenhum tipo de
avaliação, de reflexão interessante sobre aquela ideia. E as pessoas estão preocupadas simplesmente em acatar, elas estão preocupadas em ter alguém que vai falar para elas o que fazer. Enfim, importante parar e refletir sobre aquilo que está sendo colocado à sua frente, né? Não abraçar ideias de supostas autoridades, principalmente quando a gente entende que a autoridade não é uma pessoa divina, não é uma pessoa que vem, sei lá, que nasceu com aquilo. É simplesmente uma pessoa que talvez tenha passado por um processo a mais que você, né? Um processo diferente do seu, e tá ali jogando uma ideia, tá jogando alguma coisa ali. Mas não quer dizer que você não tenha capacidade de opinar. Talvez você tenha, talvez você não tenha, né? Mas reflita. Mais uma anotação: não ter outro guia, nem por um momento que seja, além da razão, e ser o mesmo nas dores agudas. Algo muito difícil, muito difícil. Mas com certeza algo construtivo, algo que você precisa se regular todos os dias. Talvez ter um momento de reflexão diária no qual você examina o seu dia e entende ali se em algum momento você faltou com a razão, você se deixou levar pela emoção. Talvez seja algo importante, anota aí. E nos momentos de dores agudas, né? Então, cara, o que é isso? Eu espero que você não tenha passado por um momento como esse, mas eu perdi minha mãe, por exemplo, e não posso dizer que seja algo fácil de controlar a sua reação ali, apesar de ter tido uma reação bastante contida na ocasião, talvez porque eu estava em choque, talvez por eu ser uma pessoa que tem uma dificuldade de demonstrar emoções, principalmente nesses momentos, né? Enfim, eu acho que isso tem muito mais a ver com a minha criação por algum motivo do que uma disciplina que eu me impus. Mas é interessante o conceito de você conseguir se controlar mesmo nos momentos mais extremos, né? Então, ali ele menciona sobre perder um ente querido, sobre, né, perder uma pessoa próxima e tal. Mas pode ser também um momento de ódio, um momento de que você estaria controlado pela raiva por algo que aconteceu, uma indignação que você tenha, e ainda assim você se manter, se guiar, né? Guiar suas ações com base apenas na razão. Eu acho que esse é um dos principais objetivos que eu venho buscando, que eu venho perseguindo, né? Sempre tentando medir qual é o caminho mais racional para enfrentar algumas das minhas questões, né? Alguns dos problemas mais dispendiosos de energia, vamos dizer assim. É difícil, é difícil. É bem difícil. Mas com certeza algo que traz um retorno interessante. Até porque a razão você pode entender também como um motivo, né? Então, qual que é a sua razão para tomar essa atitude? Você tem um motivo, você tem um objetivo. Ah, eu tenho um objetivo na vida X. Aí acontece alguma coisa e eu quero ter uma reação que vai me afastar daquele objetivo.
Ah, por exemplo, putz, cara, eu quero seguir nessa carreira, eu quero seguir nesse objetivo, eu quero seguir nessa empresa. E aí eu fico puto com alguma coisa que aconteceu, e aí, não, pô, eu vou pedir demissão e deixar isso pra lá e correr atrás de outra coisa. Sei lá, será que você está agindo com razão nesse momento, né? Não é a razão de estar certo, né? É o racional, no caso. Parar, pensar e ver se essa reação faz sentido de acordo com a razão pela qual você está naquele contexto. Essa aqui é uma outra que me pegou também. Então, eu aprendi a colher favores tidos como bons dos amigos sem me humilhar por causa disso, nem deixar de conferir a devida atenção a esse gesto. Colher favores é algo complicado para mim ainda, cara. Eu sou um cara muito individualista. Eu estava até conversando com a minha esposa sobre a necessidade de que o Bruce, que ele participe ali de esportes coletivos, né? Para aprender essa lição, né? Aprender a contar com a ajuda dos outros ali. Né? Talvez isso seja assim algo que eu preciso trabalhar, né? Entender que não é para fazer tudo sozinho, entender que você pode contar com a ajuda ali das pessoas e valorar essa ajuda, né? Sem que isso não é uma humilhação, né? Essa é uma lição bastante importante que eu preciso trabalhar. Posso dizer que esse primeiro livro me deu muitas anotações. É muito legal, principalmente sobre essa perspectiva que eu trouxe aqui de procurar inspiração para ser uma pessoa melhor, porque aqui ele justamente fala sobre o que ele aprendeu com os mestres, né? Então é muito interessante. Mais uma anotação aqui. Modelo da família conduzida pela autoridade paterna e a concepção de uma vida de acordo com a natureza. Então, como pai, eu sou autoridade dentro de casa, sou autoridade sobre a minha família e tenho a responsabilidade de guiar essa família. É aquela história de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Ou com grandes responsabilidades vem grandes poderes. Eu acho que nesse caso é o inverso, né? Porque a sua família é sua responsabilidade, né? Como sua responsabilidade, você precisa ter o poder de decisão. É impressionante. É legal você pensar nesse lance de responsabilidade e poder, né? Muitas vezes a gente atribui a responsabilidade das nossas vidas para outras pessoas, outras instituições, né? Mas esquece que quando você atribui responsabilidade, você também está atribuindo poder. Então isso é algo muito importante para você lembrar. Se você atribuir a responsabilidade do sucesso da sua vida para alguém, você precisa também atribuir o poder. Então, se você atribui a responsabilidade da sua dieta, por exemplo, a um nutricionista, você precisa atribuir a ele o poder de decidir o que você vai comer e o que você não vai comer. Se você atribui a responsabilidade da sua educação a uma instituição, você precisa atribuir a essa instituição a responsabilidade, ali, o poder de decidir o que você vai estudar e o que você não vai estudar. E às vezes isso pode não ser uma boa ideia, para nenhum dos casos, né? Então, algo interessante. Então, o modelo da família conduzida pela autoridade paterna é algo que falta muito pra gente aqui.
no Brasil. Muita gente crescendo sem pai e muita gente crescendo sem sem uma figura de autoridade em casa, né? Porque o que é o homem hoje? Então acho que essa notação me pega bastante, me cobrando sobre qual é a minha figura dentro de casa, como eu, como meu filho me enxerga, como minha esposa me enxerga. E viver uma vida de acordo com a natureza. O que é viver uma vida de acordo com a natureza pro cara que é imperador, né? Mas vamos lá. O que é a natureza? A natureza ela é injusta. Ela é a dominação do mais forte, do mais adaptado sobre o mais fraco. Acho que isso é um conceito geral da natureza. E viver de acordo com a natureza pode ser isso. Ele pode estar falando aqui sobre a dieta dele também, que é algo que muito preocupava. A sua saúde. Mas eu acredito que ele esteja falando mais num contexto da sociedade natural. Talvez, talvez uma pitadinha aqui de direitos naturais, uma filosofia de direitos naturais. Mais uma anotação que eu fiz aqui é sobre o termo afetação. Esse termo é muito interessante, que ele já destaca aqui, né? E que é algo que realmente tenho que tomar cuidado, né? É algo que eu realmente vejo como algo que realmente a gente precisa podar. O que é essa afetação? E pelo que eu vi até agora, sofrer de afetação ou ser uma pessoa que demonstra afetação é o pior comportamento que você pode ter. E a afetação é o exagero nas reações sentimentais. Então, é, é uma pessoa que certamente não é serena, né? Uma pessoa que certamente não consegue se manter nos trilhos ali e demonstra uma reação forte além da conta, uma reação emocional além da conta a qualquer situação que seja. Então aí você vê aquela pessoa afetada, aquela pessoa que por uma questão você toca num assunto e tal. Então, por exemplo, eu sou pobre. Eu sou pobre. Eu venho de uma origem fodida, assim, bem pobre. Então, eu poderia ser uma pessoa afetada se alguém mencionasse isso, você é pobre, você, você não tem berço, alguma coisa assim, no meio que eu ocupo hoje, né? Onde tem pessoas, onde a maioria das pessoas é bem resolvida. Poderia ser uma pessoa afetada se eu reagisse de uma outra forma, né? E é certamente algo deselegante, com certeza. Uma outra anotação que eu achei muito interessante aqui. Tolerar os ignorantes e os que tomam decisões sem ponderação. Cara, ai, ai. Muito bom, muito bom. Mas quem são os ignorantes, né? Você precisa entender que os ignorantes e as pessoas que tomam decisões sem ponderação, elas são parte importante da sociedade. Por isso que, né, e são parte grande e parte importante da sociedade. Então é por isso que é importante tolerá-los, né?
não perder a paciência com as pessoas que se comportam dessa forma e talvez extrair dessas pessoas o que há de bom de se extrair, né? Ah, mas é legal você entender que as pessoas que tomam decisões sem ponderação, o que você pode extrair dessas pessoas? Você pode jogar um produto na frente dela em que ela vai ter o impulso de comprar. E isso é extrair as coisas boas dela. Ela vai comprar aquilo sem ponderar muito. Ela vai escolher entrar numa jornada XYZ sem ponderar muito. E a tolerar as pessoas ignorantes é entender que nem todo mundo tem a mesma preocupação, nem todo mundo tem o mesmo objetivo de evoluir intelectualmente como você tem. Então, é algo do qual você não pode ser intolerante, né? Mais uma anotação: harmonizar-se com todos, de maneira a ser mais agradável conversar do que recorrer à adulação. Ok, bacana. Por que você precisaria recorrer à adulação, né? Certamente tem uma diferença entre você adular alguém e você conversar com alguém. É quando você conversa com alguém, você está colocando aquela pessoa no mesmo nível que você. Então, eu estou ali, né, trocando ideias, colocando ali, eu tenho a capacidade de criticar o que a pessoa está falando, né, debater. Então, isso é uma conversa. A adulação não deixa espaço para esse tipo de comportamento. A adulação é você tentar agradar aquela pessoa ali, né? Então, para quem já leu aquele livro, para você que já leu aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, talvez aquilo seja adulação, né? Você ir ali, colocando perguntas, fazendo a pessoa se crescer e tudo mais. E realmente isso é um saco. Isso é um saco. É uma ferramenta útil, mas é um saco. Porque você está jogando fora, talvez, uma oportunidade de ter uma conversa real, né? Claro que se a pessoa for uma pessoa ignorante ou for uma pessoa que não pondera para tomar decisões, talvez você nunca consiga ter uma conversa real com essa pessoa, né? Mas, e aí você precisa recorrer à adulação, tá? E aí é interessante colocar esse ponto de você, tá, de repente, estar recorrendo à adulação para uma pessoa que é ignorante, para uma pessoa que não pondera as coisas, porque talvez você imaginasse que uma pessoa ignorante, uma pessoa que, né, que não tem o mesmo nível intelectual, que não tem o mesmo preparo, estaria numa posição em que ela não precisasse ser adulada por você. Mas isso está longe de ser verdade. Longe, 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 longe. Você precisa das pessoas, dos mais diversos tipos de pessoas que estão ocupando os mais diversos tipos de papéis na sociedade, tá? Então, cara, vou dar um exemplo. Se eu estou num restaurante e eu dependo do garçom para servir a minha comida, esse cara é um cara que tem que ser adulado. Não dá para trocar uma ideia ali com o cara naquele momento, né? E não estou colocando que ele é necessariamente a pessoa mais ignorante, mas é com certeza alguém com quem eu não posso sentar e conversar, porque não é o momento. Mas eu preciso adular essa pessoa para ele não cuspir na minha comida. A parte aí desse princípio. Vamos lá. Então, mais uma anotação: não desprezar um amigo
por ser acusado por ele, ainda que sem razão, mas me empenhar para fazê-lo retornar para a sua disposição anterior. Então, eu tenho um amigo que por algum motivo algo aconteceu aqui para ele ter uma mudança rápida ali de opinião com relação à minha pessoa. Então ele tá chateado comigo, tá puto comigo por algum motivo. Faz sentido eu ficar puto com ele também? A amizade é algo muito importante. Então eu preciso me empenhar para fazer ele retornar ao estado anterior, o estado em que ainda estava tudo bem. Qual que é esse empenho? O empenho necessário para fazer isso acontecer. Então depende da mancada que eu dei e o quanto isso é importante para o meu amigo. Aí teve uma outra anotação que eu coloquei aqui de algo que ele aprendeu com o pai dele. Não ocultar o que pensava daqueles que censuravam. Então demonstra aqui uma coragem que o pai dele tem de mostrar aquilo que ele pensa, mesmo numa sociedade de censura. Isso é um tema extremamente atual. Então, e o medo do cancelamento? E o medo de você sofrer pelo movimento de pessoas que tentam fazer contigo um ostracismo, né? Te arrancar da sociedade por conta de algo que você falou. O medo da intolerância das pessoas. Interessante, interessante. Isso é muito complicado, porque as pessoas elas querem pertencer a um grupo, né? Então esse medo advém, qual que é o medo? O medo é de você ser expulso desse grupo. Um grupo do mercado no qual você atua, um grupo das pessoas que convivem com você, sei lá. A sociedade como um todo, né? E com a internet a gente tem um movimento que é perigoso, né? Porque você pode colocar ali, é diferente, por exemplo, de você num discurso limitado para, sei lá, 20 pessoas, falar algo que desagrada aquelas 20 pessoas. E aí o que elas podem fazer é sair da sala, sair daquele lugar onde eles estão, né? Porque sai revoltado. Na internet não, na internet você publica ali a sua opinião, né? E é um ponto focal onde pessoas do mundo inteiro podem se reunir ali para te atacar. E você não tem como sair de lá, né? Não tem como voltar, ou pode remover a sua publicação, mas não é, não é algo muito corajoso, vamos dizer assim, né? Não é algo bem visto. E uma pessoa ali revoltada pode angariar vários seguidores, né? pode angariar e começar a criar um movimento desenfreado de pessoas te atacando. E isso pode chegar em todas as esferas da sua vida. Então hoje é um cenário bem ruim que a gente vive por conta da intolerância, né? A intolerância em nome da tolerância, muitas vezes. Página final. Ah, olha só que legal, cara. Realizar o que está diante de si sem reclamação. Isso é algo que ele percebeu ali no comportamento do próprio pai, né, que era o imperador, que era uma pessoa que entendia o que era necessário ser feito, né?
e realizava sim reclamação. E outra característica do seu pai é que todos acreditavam que o seu discurso correspondia ao seu pensamento. Cara, que fantástico você ser uma pessoa dessa forma, né? Então, uma pessoa que abre a boca para falar, para dar uma opinião, X, Y, Z, e você ter aquele sentimento ali que aquela pessoa não está sendo hipócrita. Que ela está sendo verdadeira, que ela está realmente abrindo o coração ali para falar. Então, até anotei aqui ser como máximo também. Interessante. Então aqui ele faz uma descrição sobre o Máximo, né, um dos seus mestres, que é bastante virtuosa. E aí, aqui uma reflexão. O discurso daquela pessoa, né, ou então o pai dele tinha um discurso, mas e aí, qual que é o seu discurso? Né? Qual é o discurso que você está publicando para as pessoas, para a sociedade? Que você está imprimindo para a sociedade? Então, importante. Mais uma anotação aqui sobre o pai dele. Um homem maduro, completo, que não se deixa bajular, capaz de governar a si mesmo e aos outros. Aqui, aqui daria para falar por muito tempo. Mas o que eu entendi é, primeiro que ele tem a capacidade de governar a si mesmo. Talvez por isso ele seja considerado pelo Marco Aurélio aqui uma pessoa madura, uma pessoa completa. E ele tem capacidade de governar os outros. E, cara, para você conseguir governar além de você mesmo, você precisa primeiro resolver o primeiro nível, que é governar a si mesmo. Que é, com certeza, a coisa mais difícil a se fazer. É muito fácil você falar para alguém fazer alguma coisa. É muito fácil você dar opinião na vida de alguém. Mas você controlar suas próprias ações, tomar as atitudes de acordo com a razão, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Mas sim, a partir do momento que você desenvolve essa habilidade, essa capacidade de governar a si mesmo, governar os outros se torna algo até simples, visto que você conseguiu superar o seu maior adversário, que é você mesmo. Ah, mais uma coisa interessante aqui sobre o pai, né? Ele termina falando sobre o pai nesse livro. Agia mais em função da necessidade do que da glória que pudesse resultar para si das suas ações. Então, mais uma vez, você vê alguém agindo com um propósito, né? Ele tinha um propósito X e para cumprir esse propósito você precisava fazer algumas coisas. Então, aí é a necessidade. E aí ele agia de acordo com a necessidade. Mas uma necessidade guiada, né? Não uma necessidade tipo, preciso comer hoje porque é o que a natureza impôs para mim, então eu vou agir, né? Já estava um nível além, né? Eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, tenho uma meta, então eu vou agir de acordo com isso, tá?
sem pensar no tipo, ah, meu Deus do céu, o que, que isso vai trazer para mim de glorioso? Por mais que, por ele estar mencionando aqui, provavelmente deveriam ser ações que desencadeariam ali uma reação na sociedade, né, que desse para ele esse retorno, esse resultado. Mais uma característica aqui do pai. Tudo era por ele administrado com nítida ponderação. Como no fazer, do modo calmo, ordenado, firme e harmonioso. Então, características aqui que com certeza conseguem me guiar para ser uma pessoa melhor. E seguimos com o estudo da obra.